Olá, alunos da Escola Garibaldina, segundo endereço Princesa Isabel. Aqui quem fala é a professora Giovânia, da disciplina de Matemática. Nesse PET 2, estaremos abordando o tema de estatística, onde os tópicos mediana e moda. Lembrando que eu coloquei como imagem central, né, a nossa querida Escola Princesa Isabel, aonde foi retirado essa imagem da aluna Nicole, do 6º ano, e postada pela diretora Elaine. Então, essa imagem relembra o motivo de saudades, de esperança, de que mesmo a gente não estando por lá, a gente pode perceber que a Elaine sempre está tentando relembrar essas memórias na nossa mente. Ela vem postando imagens, lembrança. E as flores, sempre elas estão florindo lá. Média aritmética. O que é? A média de uma série de dados numéricos é um número que busca resumir e sintetizar os diversos valores observados nessa série de dados. Então, isso aí, pessoal, é algo que a gente vai trabalhar com levantamento de dados, com números, com certeza virá algo aí para ser trabalhado dentro de média aritmética. Ela é obtida somando-se todos os termos da série de dados numéricos e dividindo-se essa soma pela quantidade de termos dessa série. Também é denominado média aritmética ou média aritmética simples. Relembrando que essa palavra média aritmética, ela não é estranha para vocês não, alunos do 3º ano, pois essa matéria a gente já veio abordando ela desde o 6º ano, lá no ensino fundamental, não é isso? Então vamos lá, o exemplo 1 está falando o quê? A média aritmética entre 4, 1 e 7 é... Aí tanto é que eu transcrevi até igual está lá na folha, na apostila, no PET de vocês. Eu não sei o que foi que encontrou aí, mas eles fizeram 4 mais 1 mais 73, que deu 123, que acabou igualando a 4. O que acontece nessa situação aí de média aritmética? Ao lado aí da folha de vocês podem perceber à direita que eu coloquei MA, que significa média aritmética, né? A gente podemos usar também outra simbologia, viu? Então, média aritmética é igual a abrir parênteses e coloquei o numeral 4 mais o 1 e mais o 7, porque é a somatória do quantitativo que a gente temos da pesquisa e dividido pela quantidade. Lá são quantos algarismos? 3. Por isso que eu passei esse traço aí de dividido por 3. Nesse caso, a somatória nos deu um valor de 12. 12 dividido por 3, 4. Então, a média aritmética acaba sendo 4. Tipo assim, se nós jogássemos isso aí para nota, um aluno tirou 4 pontos, o outro aluno retirou 1 e o outro 7 pontos. Como que a gente iríamos calcular a média aritmética? A média aritmética é a somatória de todos e dividido pelo quantitativo. Então, nesse caso aí seria 12, né? Que no caso obter os 3, obteram 12 pontos. 12 dividido por 3, 4. Então, com certeza, o aluno que obteve um ponto, ele teria vantagem, porque ele acrescentaria. Agora, aquele aluno que obteve a média 7, com certeza não iria gostar, né? Neste exemplo 2, a gente já vemos que ela está no formato de uma tabela. Então, vamos lá aos dizeres. Em uma família formada por 6 pessoas, foi realizada uma pesquisa sobre a quantidade de anos de estudo de cada um de seus membros. Os resultados dessa pesquisa foram registrados na tabela ao lado. Então, vem o nome, né, identificação e logo adiante anos de estudo. A Bia, no caso, já obteve 8 anos de estudo e assim sucessivamente. O Joé foi 10, o Edu 5, Isaac 15, a Cleo 12 e a Maria 10. Aí vem o que está pedindo. Calcular a média aritmética da quantidade de anos de estudo dos membros dessa família. Nesse caso aí, são quantos membros da família mesmo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já sabemos que será dividido por
6. Aí agora eu vou pegar os anos de estudo, que no caso foi 8, mais 10, mais 5, mais 15, né? Olha, o Isaac estudou pra caramba, né? Mais 12 e mais 10. No total, tivemos uma somatória de 60. Então, nesse caso aí, foi 60 anos de estudo dessa família, dividido pela quantidade de membros, que são 6. Então, no caso, a média aritmética será de 10 anos, tá bom? Aí eu peguei, fui lá no primeiro exercício de vocês, fui lá na questão 2, né? E retirei uma alternativa, que no caso foi a alternativa D. O que vem o enunciado falando? Calcule a média aritmética da coleção dos dados apresentados em cada caso. Então, e agora nós temos uma coletagem que foi feita em alguns algarismos, de alguns números. Não especificou exclusivamente o que, né? Mas a gente temos aí o número 1, 2, 3, até o número 9. Foi isso? Então, o que acontece? Para a gente calcular a média aritmética dele, nós lançamos MA, que significa média aritmética, é igual. Aí eu vou fazer a somatória do numeral 1 até o 9, e lembrando que eu vou dividir pelo todo. Foram quantos números ali selecionados? Foram 9, não é isso? Então, vem essa somatória, deu um valor de 45. 45 dividido por 9, 5. Foi bem simples a média, não foi isso? Só relembrando que vocês têm uma lista de exercício anterior, né? No caso, eu passei para vocês um exemplo. Lá vocês têm 6 exercícios, onde são 2 de questões abertas e 4 de questões de múltipla escolha. Baseada no Enem, né? Nós tivemos lá, e também baseada na universidade. Então, bons estudos para vocês, tá? Agora nós vamos falar média aritmética ponderada. O que é? A média aritmética ponderada é similar à média aritmética simples. Isso quer dizer o quê? Que uma, com certeza, tem alguma simulação com a outra. A diferença é que quando na média aritmética todos os termos da série de dados numéricos contribuem com pesos iguais, na média aritmética ponderada, cada termo tem seu próprio peso. Olha, então quando a média aritmética simples a gente já soma tudo e divide pelo quantitativo, que foi da pesquisa, a ponderada não. A ponderada, ela, com certeza, ela já vai vir com valores específicos em cada peso obtido. A média aritmética ponderada é calculada dividindo-se a soma dos produtos entre os termos da série de dados numéricos e seus respectivos pesos, pela soma dos pesos de todos os termos dessa série. Isso aí, gente, a gente vai ver realmente colocando a mão na massa, porque é muito escrita, né? Então, vamos lá. Vejamos um exemplo. Em um curso de mecânica, a nota final é a média ponderada entre as notas obtidas em um trabalho prático e 2 provas. Então, acontece que nós temos 3 formas de avaliação. A gente temos um trabalho prático e ainda temos mais 2 provas, não é isso? Nesse curso de mecânica. Voltando lá. A coordenação do curso atribui diferentes pesos a essas 3 atividades. Peso 1 ao trabalho prático, peso 3 à primeira prova e peso 6 à segunda prova. Então, vamos lá juntar o que nos pede? Se um aluno obteve nota 8 no trabalho prático, olha, o trabalho prático ele tem peso 1, não é isso? Nota 9 na primeira prova, lembrando que a primeira prova ela tem peso 3. E nota 7 na segunda prova, qual foi a nota final? Lembrando que a segunda prova tem peso 6. Para melhor facilitar o meu cálculo, o que orientaria vocês? Fazer uma estimativa do lado, fazer uma tabelazinha, tentar puxar do probleminha os dados que foram obtidos, tá bom? Então lá, gente, eu joguei avaliações, né? Que avaliações, ela foi avaliada de que maneira? Foi através dos pesos, né? Pesos e notas. Aí vem o trabalho prático, que é o primeiro, depois vem a primeira prova e por último a segunda prova. O trabalho prático, ele tem peso de 1. E o nosso aluno lá obteve quantos? 8, né? A primeira prova, peso 3, e ele obteve
9. Enquanto na segunda, né? Na segunda prova, ele já tem peso 6 e ele obteve a nota 7. Então, lá eu vou e coloco, quer dizer, esse P era para ser menorzinho, né, gente? Acabou saindo maior. Então, no caso ali, eu posso colocar uma abreviatura, né? Que no caso, média ponderada é igual. Nesse caso de média ponderada aí, a gente usou o 8, que foi a primeira nota, vezes o seu peso, que no caso é 1. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 1. Mais, vou fazer a somatória. Mais quem? Qual foi a nota do segundo? 9. Qual era o peso? 3. Então, vou estar passando 9 vezes 3. E mais a da segunda prova, que no caso, a nota dele foi 7 e vou estar multiplicando pelo peso, que é 6. Lembrando que eu montei o que? Uma média ponderada no formato de uma expressãozinha. E passamos dividindo. E agora eu vou dividir por quem? Então, nesse caso aí, eu vou dividir pelos pesos. Não é pela nota, tá bom? Quais são os pesos? O peso da primeira é 1, mais a primeira prova 3 e a segunda prova 6. Relembrando que o trabalho prático tem peso 1, a primeira prova 3 e a segunda prova 6. Por isso que a gente usamos o algarismo 10. Lembrando que na hora que eu vou fazer a multiplicação, eu tenho adição e multiplicação. Primeiro a gente faz a multiplicação para depois fazermos a adição, tranquilos? Então lá a gente fizemos 8 vezes 1, 8. 9 vezes 3, 27. 7 vezes 6, 42. Então foi 42 mais 27 e mais 8, que gerou-se um resultado de 77. Então, calculando a média ponderada, 77 dividido por 10, que vai te dar 7,7. Nada de usarmos 7,7, tá bom? 7,7 deu um algarismo de número decimal. O ponto só se for numa calculadora, mas nesse caso aí nós não estamos usando, vamos usar a vírgula, tá bom? Se no caso essa média ponderada aí fosse para uma aprovação em um colégio estadual, por exemplo, esse ano que o nosso aluno precisa ter a média 6, ele conseguiria ser aprovado? Com certeza, né? Porque ele conseguiu 7,7. Agora, se tivéssemos uma média 8, no caso de 80 pontos, com certeza não, tá bom? E para finalizarmos, deixo essa mensagem com vocês. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Então, pessoal, eu acredito no potencial de vocês, acredito na capacidade de vocês. Mesmo estando distante, eu sinto sim que vocês, alunos do terceiro ano, estão se esforçando bastante. O Almir, o Carlos Eduardo, Guilherme, Michele, a Milene e o Wesley, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que acontecer, pode me mandar mensagem no privado que eu estou pronta a atender vocês, tá?